Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista e nesse perfil Instagram e YouTube eu falo sobre esclerose múltipla. Hoje à noite a gente vai receber uma convidada muito especial, a minha esclerose. E enquanto o povo vai entrando, eu vou só fazer uma reflexão para que depois fique gravado no vídeo para colocar no YouTube. Eu gosto bastante de trazer convidados aqui para contar a história, mostrar o que já usou, o que não usou, o que deu certo, o que deu errado na jornada contra a esclerose, porque a gente sempre consegue aproveitar um pouquinho da história do outro. Então a gente nunca é uma hora perdida, um tempo perdido. Então, eu nem sei quem que falou, devia ter visto, quem que falou aquele negócio que você nunca toma o mesmo banho no mesmo rio duas vezes, porque quando você voltar pela segunda vez, as águas já não são as mesmas, a água que você tomou a primeira vez já foi embora, e você também não é mais o mesmo. Então, a gente nunca entra numa aula, entra numa consulta, entra em qualquer outro lugar e sai de lá sem ter aprendido nada, sai de lá sem ter agregado nenhum tipo de conhecimento. Então, vocês nunca entram numa live minha ou na live de quem quiser e vocês saem exatamente a mesma pessoa. Ou vocês levam coisas boas, ou vocês levam coisas ruins, mas vocês não saem da live a mesma pessoa, assim como vocês não vão tomar o mesmo banho duas vezes no mesmo lago, porque as águas serão diferentes e você será uma nova pessoa na segunda vez. Então, como eu falei, fazia tempo que eu não trazia convidados para cá, mas sempre é bom trazer, porque nunca é tempo perdido, vocês sempre saem daqui com alguma informação a mais, se espelhando na história do outro, como eu falei, vendo o que foi bom e vendo o que foi ruim na história de cada um, para vocês poderem seguir as próprias decisões. Eu vi que ela já chegou, deixa eu só procurar como é que eu chamo aqui. Achei. Oi! Olá, boa noite. Boa noite! Tudo E bem? aí, seja bem-vinda, tudo bem? Então, você que é a minha Ai, esclerose. prazer, Quem que é a finalmente. pessoa por trás da minha esclerose? Olá, meu nome é Carolina. Antes da minha esclerose, né? Nasci Carolina. Mas pode chamar de Carol, ninguém me chama de Carolina. Eu acho que ninguém chama É, nenhuma Carolina de Carolina, né? Carol é Pois universal para é, as Carolinas. muito formal, é muito estranho. Então, tenho 26 anos, fui diagnosticada com 21 anos. Meu primeiro surto foi aos 20, então já tá fazendo 6 aninhos desde que eu tive o primeiro surto. Sou formada em jornalismo, né? Sou jornalista. Eu moro em Recife, Pernambuco. Morei aqui a vida toda, nasci e cresci. E hoje faço uso do Ocrelizumab, Ocrevus. E tenho uma qualidade de vida muito melhor. Esses últimos 2 anos que eu tô passando com esse novo tratamento têm sido os melhores para mim desde o diagnóstico. Tenho me sentido muito bem, graças a Deus. Tenho conseguido trabalhar, estudar, me exercitar, enfim, viver realmente minha vida e, por vezes, até esquecer da esclerose múltipla. Isso é maravilhoso, que sensação incrível. E o que Então, faz um jornalista, então? Você fica na rua, no meio dos bandidos com o microfone, ou você é aquelas jornalistas de redação? não, é de redação, eu sou mais da parte de escrita mesmo. Hoje eu trabalho como assessora de imprensa barra social media e fico mais dentro mesmo do escritório, não vou muito para a rua, não. Ah, muito bom. Que bom que você já tocou nesse assunto, porque pelo menos você não me deixa mentir, que eu prego bastante que usar os remédios mais eficazes é bom, por ser mais eficaz e por te dar essa chance de esquecer da doença por 6 meses ou por bastante tempo. E não lembrar da doença 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, porque tem que tomar uma picada, ter febre, dor no corpo ou tomar um comprimido todos os dias. Então, e como é que foi para chegar no Crevos? O que foi teu primeiro surto? O que você achou que era? O que achavam que era? Foi rápido ou demorou o diagnóstico? Demorou, tudo demorou, até para chegar no Ocrevus demorou. Então, foi o seguinte, a minha história, ela vem, sentem aí. 2016 foi o ano do meu Jornalista não primeiro gosta de contar surto. história. Só um pouquinho, é só tudo que a gente faz. Então, lá estava eu com meus 20 anos de idade
Já sentia alguns sintomas antes do primeiro surto, mas que passavam por ansiedade, era um formigamento nas mãos de vez em quando, um cansaço, que eu não investigava. Tinha uma dor nas pernas muito forte, que vinha também do nada, sem precedentes, assim, uma dor que não precisava eu me exercitar, eu fazer alguma atividade, me esforçar muito, e que, enfim, não tinha explicação. Eu fui no vascular, fui em vários médicos e nunca chegou-se a um resultado. E eu fui vivendo até o dia em que, em setembro de 2016, eu comecei a sentir, eu estava na igreja à noite, e comecei a sentir meu braço direito e minha perna direita estranhos. Eu levantei e estava sentindo que estava meio dormente, mas eu estava sentindo, não estava muito leve ainda. E aí ok, né? Bola pra frente, amanhã é um novo dia. Só que aí no amanhã, um novo dia, segunda-feira, eu acordei muito pior. Eu já não consegui descer a escada sozinha, meu pai teve que me ajudar. Não estava conseguindo controlar direito a minha perna, meu braço, não conseguia escovar os dentes sozinha. E só fui piorando, né? Só que daí eu já fui direto para o hospital nessa manhã de segunda-feira, corri para emergência. Deixa eu Com fazer meus dois pais. parênteses, Carol, porque senão eu esqueço, tô anotando, não peguei papel e caneta, deixa eu fazer dois parênteses, daí a gente volta pro Fique à hospital. vontade. O parênteses número um, peraí que eu esqueci, eu só lembro do dois. Ah não, número um, pronto. O parênteses número um é que a grande maioria das vezes o primeiro surto não foi o primeiro surto. Então realmente, é muito difícil eu ver alguém que me diga assim, não, doutor, eu realmente nunca senti nada de estranho na minha vida. Isso aqui é a primeira coisa que eu sinto de diferente. Quase sempre tem um formigamento, uma visão embaçada, um cansaço, uma fadiga, uma memória, uma dor, que sempre foi desvalorizada, desacreditada. Ah, isso é estresse, isso é ansiedade, isso é vitamina, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Então é muito, muito difícil que o primeiro surto seja realmente o primeiro surto. E o segundo parênteses é outro que eu volta e meia falo, que esse teu primeiro surto, então, é uma descrição bem assim, de livro mesmo, de o que é um surto de esclerose. Porque eu tento explicar para os pacientes que eles às vezes ficam com medo, assim, no começo da doença, assim, doutor, mas eu posso dirigir? E se me der um surto dirigindo? Mas não é assim, igual AVC, que você tá bem e de um segundo pro outro, puf, zera totalmente aquela função, você não levanta mais o braço. Os surtos e os sintomas da esclerose, geralmente eles são, a gente chama de subagudos. Até eles chegarem no máximo, geralmente vai alguns dias. 1, 2, 3, 4 dias, vai piorandinho, vai piorandinho, vai piorandinho. Então não tem assim um surto que te derruba da bicicleta, um surto que te derruba, faz bater o carro. Então os surtos foi como o da Carol, assim, começa estranho, vê até o dia seguinte, piorou, deu mais um dia, piorou mais. Daí esse é o sintoma mais típico de esclerose, qualquer um deles, mas é nessa velocidade que as coisas aumentam. Então foi só dois parênteses para a gente voltar para o seu hospital, que você foi para o hospital. Isso. E aí, no hospital, a gente começou a fazer a bateria de exames, né? A primeira suspeita, como sempre, foi AVC. Então, eu fui para fazer a tomografia. Deu inconclusivo, mas aí, a partir daí, o susto já foi muito intenso para mim, para minha família. Já estava todo mundo se comunicando. Meu Deus, Carol tá no hospital e tá assim, assim, assado. E pensam que é AVC. Enfim, já estava todo mundo louco a essa altura, né? Eu permaneci até um pouco tranquila nesse momento, apesar de não estar entendendo nada que estava acontecendo, né? E aí eu fui ficando no hospital. No primeiro dia não deu para fazer a ressonância ainda, eu tive que ficar internada para poder, enfim, todo aquele trâmite, né? Fui transferida ainda de hospital, foi toda aquela coisa burocrática. E só 1 ou 2 dias depois eu fui fazer a ressonância, e nesse período de 2 dias o sintoma piorou muito. E eu fiquei realmente sem andar sozinha, sem comer sozinha, sem tomar banho sozinha. E eu lembro, eu sempre falo isso, eu sempre conto essa história, que o momento chave assim, de desespero maior foi o primeiro banho que minha mãe teve que me ajudar a tomar sozinha. Meu Deus do céu, foi um momento muito surreal, assim, de olhar para mim, o que é que tá acontecendo comigo, e perguntar, meu Deus, será que eu vou ficar assim pro resto da minha vida? Eu nunca tinha ouvido falar em esclerose múltipla, até aquele momento ainda não sabia se eu ia ficar pro resto da minha vida sem conseguir andar.
totalmente dependente de terceiros. E não sabia como é que ia ser. Então, bateu aquela sensação, tanto para mim quanto para minha mãe. Minha mãe, meu Deus do céu, sofreu tanto. Minha nossa. E aí, ali, a gente se abraçou, a gente chorou junta. E, graças a Deus, assim, depois desse momento, eu tive uma experiência muito sobrenatural mesmo. Eu sou cristã e eu fui invadida por uma paz sem precedentes, assim, sem tamanho, de que Deus estava no controle de tudo, uma certeza de que nada de mal ia me acontecer, de que estava tudo bem, apesar de eu não saber o que era aquilo, apesar de eu não saber como ia ser o dia de amanhã, como ia ser a minha vida. Então, a partir dali, os meus dias no hospital, apesar de difíceis, apesar de totalmente desafiadores e sem nenhuma certeza, eu estava sentindo uma paz muito grande, uma alegria, uma gratidão de estar acordando ali, de estar me sentindo bem. E isso foi, na verdade, atingindo outras pessoas, as pessoas que iam me visitando, meus familiares, meus amigos, e iam sendo contagiados por esse sentimento, por essa paz, essa tranquilidade que estava emanando de mim, que não porque eu estava emanando essa paz, porque não sou eu sou totalmente humana, sou totalmente falha, mas foi algo realmente sobrenatural. Eu sou muito, muito grata a Deus por isso. Foi um momento que eu não trocaria por nada na minha vida. Se você dissesse, Carol, você quer excluir a esclerose múltipla da sua vida? Enfim, eu ia dizer não, porque isso foi aquele dia, aquele período no hospital foi muito importante para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, para desenvolver a minha fé. E foi, enfim, não trocaria por nada. A esclerose múltipla traz muitos desafios para a gente. Até hoje ela continua trazendo, apesar de eu ter uma qualidade de vida muito boa. A gente continua tendo desafios, mas, assim, ela traz muitas coisas boas também. A gente, graças a Deus, consegue extrair, né, muitos aprendizados, a gente consegue ajudar outras pessoas que estão numa situação parecida com a nossa, ou até pessoas que não têm nada a ver. E isso é maravilhoso, E sou muito, muito grata de poder estar fazendo isso. Tanto é que começou na igreja, né? Tanto é que começou na igreja a primeira questão. Tava tudo ligado já. Exato, eu não tinha nem parado para pensar, né? Isso. Eu já tive alguns pacientes que falaram alguma coisa parecida, assim, falaram assim, doutor, eu não queria ter esclerose, mas agora que eu tenho também, eu acho que eu não voltaria atrás. Ela me trouxe um monte de coisa ruim, eu sei que ela é horrível para muita gente, ela é difícil para muitas pessoas, mas felizmente eu consegui controlar, eu me dou bem com ela, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que era antes, porque eu fiz as pazes com fulano, eu voltei a falar com um tal familiar, eu comecei a me cuidar mais, alimentação, estresse, família, me dediquei mais, eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era antes. Então, para algumas pessoas, não para todos, eu sei que tem muita gente que sofre muito com a doença, mas para algumas tem os lados bons da doença. Sim, com certeza. Voltando, né, para a história. Então, eu fui transferida de hospital, os sintomas foram piorando, eu fui perdendo a sensibilidade também, muito da perna e do braço direitos. Eu lembro que a gente fez muita fisioterapia, com até o lado áspero da esponja, a gente ficava passando tudo, tinha a bolinha de borracha, enfim. Fiz a ressonância magnética, demorou um pouco, mas eu fiz, e aí foi quando surgiu esse nome pela primeira vez na boca de um médico: esclerose múltipla, doença autoimune, surto desmielinizante, pode ser uma encefalite. Começou-se a falar nesses termos muito novos, muito, enfim, que mexeram com a cabeça da gente. Você já estava na faculdade ou não? Já, estava no meio do curso. Engraçado, estava exatamente no meio do curso, e no ano seguinte, que quando realmente saiu meu diagnóstico, eu estava fazendo meu TCC, já no segundo surto, eu estava fazendo meu TCC. Mas consegui, deu tudo certo, eu me formei,
não atrapalhou o decorrer do curso, não. A universidade foi muito... colaborou muito comigo nesse período que eu passei hospitalizada, que tive que me recuperar e tudo mais. Eu perdi muita aula, né? Mas deu tudo certo. E aí, terminou que fiz a pulsoterapia, assim que detectaram que era um surto desmielinizante, né? O procedimento padrão foi a pulso. Fiz lá as doses fortíssimas de corticoide, foi a 3 minha dias primeira ou vez. 5? 5. E aí, foi muito intenso, foi a pulsoterapia com mais sintomas, com mais efeitos colaterais que eu tive, de fato. Foi sempre engraçado, eu já fiz, eu acho que 4 pulsoterapias. A primeira foi a pior de todas, a segunda foi ruinzinha, foi ruim. A terceira foi diminuindo, foi ficando ok, e foi cada vez mais melhorando. E eu atribuo, eu acho, né, que é muito por conta do meu estilo de vida, que eu tenho melhorado, principalmente a minha alimentação, quanto à minha alimentação, né, que eu tenho reduzido muito industrializado, glúten, alimentos processados, inflamatórios, né, no geral. E aí eu acho que E agora isso chega de deve pulso, então. influenciar. Oi? Chega de pulso agora. Chega de pulso, pelo amor de Deus. Chega. Amém. Se Deus E quiser. tirou o líquido da E espinha aí- também? Oi? Fez a punção lombar, tirou o líquido da espinha? Fiz sim. Então, nessa primeira internação, fiz. E O que, foi que, um que a pulso te deu de pouquinho efeito mas colateral? Da, O que a da pulso te deu de punção, efeito ruim? Não, da pulso? O que deu da de efeito pulso, colateral da pulso? nossa, Na primeira? enchi de espinha, muita acne. Enchei muito, fiquei um fofão. Comi demais. Minha nossa, o humor é engraçado. Toda vez que eu saía do hospital, essa primeira e a segunda pulso, eu saía um horror de pessoa. Um dragão, assim, de mau humor, de mal mesmo, assim. Que já não Mais ou basta a menos isso. doença, né? Já não Eu tenho basta a muito... doença mexer com o seu humor. Já não basta a doença, incerteza, diagnóstico, vem a Pois pulso é. que o corticoide tem esse poder também de causar depressão, causar ansiedade, causar insônia, causa até às vezes psicose. A pessoa pode ter um surto de psicose às vezes pelo corticoide. Então, se já não bastasse a doença, que já é uma bomba de adrenalina louca, vem uma bomba, 5 bombas de corticoide na pessoa que já está fragilizada. Tá travando muito. Meu vídeo tá ok? Tá dando pra ver e me ouvir? Sim, às vezes dá uma travadinha, mas logo volta. Eu tô pensando em desativar o Wi-Fi, mas eu tenho medo também de fazer isso. Mas tu fez alguma pergunta agora? Não, eu só falei que se já não bastasse a doença, se não bastasse a doença, que já é uma coisa ruim para vocês, vem o corticoide que mexe com todo emocional, porque ele por si também mexe com o emocional por si, mexe com a autoestima, com a parte física. Sim, pois é. E daí não veio o diagnóstico engraçado, nesse primeiro quando... internamento? Não veio o diagnóstico ainda. A gente voltou para casa, depois da pulso, continuei fazendo fisioterapia em casa, fiz 1 mês de físio e recuperei totalmente, né, os movimentos e a sensibilidade do lado direito do corpo. Deu tudo certo, mas continuei sem diagnóstico. Passei a ser acompanhada por uma neurologista e especialista em esclerose múltipla, só que ela disse que poderia ser um surto único, uma ADEM, que ela chamou na época, que é uma encefalomielite disseminada aguda, né? E aí que ela achou que poderia ter sido causada por uma virose que eu tive, que na época da Zika foi exatamente que eu tive em 2016, e coisa de meses depois foi quando eu tive o primeiro surto. E aí ela bateu muito forte nessa teoria e disse que eu poderia não ter esclerose múltipla. Então eu passei 1 ano sem tratamento ainda. E aí, exatamente 1 ano depois, em setembro de 2017, eu tive meu segundo surto, realmente dito que eu sabia que era surto, né, que eu fiz pro hospital. E aí já foi totalmente diferente.
Tinha muita fadiga e muita tontura, só que eu não sabia ainda o que era fadiga, não sabia detectar, definir o que era a fadiga, então eu confundia muito com a tontura, porque eu tinha as duas. Então, era tudo... Eu não sabia definir, porque a minha fadiga era muito aquela coisa do sono, aquela vista pesada, e aí confundia muito os sintomas. E eu fui bater no hospital, por intuição da minha mãe, principalmente, porque senão nem queria ir. Fui para emergência e, sem nem esperar que fosse surto, fiz a nova ressonância e detectou que é uma nova lesão, né? E aí, mais uma vez para pulsoterapia. E aí, nesse ano, finalmente, em dezembro, a médica deu meu diagnóstico, disse que eu tinha esclerose múltipla. E no começo de 2018, eu iniciei com o fingolimod, que foi meu primeiro medicamento. Olha, já foi um início, já foi um início relativamente legal, assim, porque ela conseguiu passar as barreiras dos remédios mais iniciais, né? Mas não caiu bem para você? Não muito, Segurou durante um ano e um quebradinho, um ano e pouco, o surto, né? Mas eu tinha muita infecção de repetição. Muita mesmo. Eu vivia no hospital com infecção urinária, com infecção gastrointestinal, todo tipo de infecção. Era bem, bem puxado e eu tinha muito sintoma ainda, não chegou a melhorar, né, meus sintomas diários, a questão da fadiga e tudo mais. Tinha muita dor de cabeça, a fadiga e a tontura, muito mais ainda. Eu ainda não tinha corrigido a questão da alimentação. E aí, um ano e um pouquinho depois, meu novo médico, que eu troquei, especialista em esclerose também, decidiu mudar. Na verdade, ele foi vendo que apareciam novas lesões também, né? Detectadas no exame. E achou por bem a gente trocar de medicação e fomos para o Tecfidera. E aí eu já me dei bem melhor com o Tecfidera. As infecções pararam, eu tive um pouco mais de qualidade de vida, deu uma melhorada na questão da fadiga, mas ainda assim, eu ainda tinha muita. Tem os efeitos colaterais do Tecfidera, eu tinha muito aquele... A vermelho? A vermelhidão, sim, demais. A orelha queimava, ficava tudo vermelho aqui, e coçava e ardia. Não era todo dia que eu tinha, mas tinha de vez em quando, mas aí era coisa assim de meia hora e passava, eu nem precisava tomar remédio nem nada. Não me incomodava muito, mas aí esquecia de tomar comprimido, né? Tinha que estar sempre com o estômago cheio, forrado pelo menos na hora de tomar, senão dava dor de estômago. Eu gostava muito do Tecfidera, só que aí passou mais um ano e meio e deu falha terapêutica novamente. Meu médico foi vendo que eu tive um novo surto, foi em 2020. Deixa eu fazer um parênteses. É muito mais fácil a gente julgar depois que as coisas já aconteceram. Mas ali na situação do fingolimod, se o fingolimod estava falhando, eu não concordo muito com essa troca para trás, que trocar para Tecfidera para mim é uma troca para trás, assim. O Tecfidera e o Fingo são muito parecidos, assim, mas o Fingo é um pouquinho superior. Então, se o Fingo não estava segurando a sua esclerose, eu acho que trocar para o Tec, talvez a gente ganhasse em perfil de efeitos colaterais, teria menos infecções, uma imunidade melhorzinha, mas talvez não ia estar perdendo um pouco em eficácia contra a esclerose. Então, talvez naquele momento a gente poderia ter dado um passo para frente, mas tudo deu certo, tinha que ser do jeito que tinha que ser, e estamos aí tomando um remédio bom hoje. Então, a gente voltou para o final de 2019 que o Tecfidera não está funcionando mais. Isso. Na verdade, meados de 2020. Foi exatamente junho de 2020. Foi quando, no meio da pandemia, eu decidi ter um novo surto. E fui hospitalizada, morrendo de medo. Você decidiu? Meu Deus do céu. Eu o quê? Você que decidiu o teu surto? Não mesmo, meu Deus. O medo que eu tinha, meu Deus, de ir para o hospital naquela época. Tinha vacinado? Ainda não. Foi no meio de 2020, ainda não tinha vacina. Ninguém tinha vacina. E foi no meio do caos. E aí eu inventei de
eu inventei, não, né? Meu corpo inventou minha esclerose de surtar. E aí lá vamos nós, foi exatamente o sinal de Lhermitte, aquele choque quando você baixa a cabeça, né, na coluna inteira. É um sintoma que eu acho tão engraçado, parei de ter, graças a Deus, mas eu acho muito interessante ele. E aí eu tava tendo formigamento também espontâneo nas mãos, e meu médico, por telefone, disse, não, é melhor a gente ir, faz a ressonância, ver como é que tá, e pela ressonância viu que, de fato, lesões ativas. E aí a gente precisou internar, fazer a pulso. Todas as minhas pulsos foram sempre de 5 dias, nunca fiz menos que isso, não. E aí deu tudo certo, fui pro hospital, voltei para casa, nada de Covid. E aí meu médico disse, não, a gente vai ter que parar com o Tecfidera e vai fazer o desmame já e você vai entrar no Ocrelizumab. Ele foi me visitar no hospital e a gente teve essa conversa, ele disse, olha, o Ocrevus é um medicamento de alta eficácia, muito bom, infelizmente você vai ter que brigar na justiça por ele, porque seu plano não vai aceitar de primeira. Naquela época, o Ocrelizumab ainda não estava incluso no rol de medicamentos da ANS, então não era obrigatório que os planos cobrissem ele. E aí, já era uma certeza que a negativa do plano. Então, a ideia do meu neuro era pular para o Natalizumab enquanto eu esperava a vitória na justiça com o Ocrevus, para depois mover para ele. Então, eu ainda passei 4 meses com o Natalizumab. E foi muito bom. Eu tava amando o Natalizumab. Eu sempre estava amando o remédio que eu tava, né? Eu amei o Tecfidera. Aí, fui pro Natalizumab. Amei, porque já dei um salto de qualidade de vida. Já foi outra experiência. E, por mim, eu teria ficado nele. Na época, eu queria... Não, eu quero muito ficar... Eu gostei tanto dele. Não quero para o Ocrevus, não. E aí, eu tava arretada também, porque tinha que brigar na justiça. O juiz não tava querendo me dar meu tratamento. Mas aí, no final das contas, enfim, Deus sabe de tudo. E o melhor foi realmente ir pro Ocrelizumab, porque foi o top das galáxias, assim, foi o melhor remédio até hoje. E tá dando match comigo, graças a Deus, estamos muito bem, eu e ele e eu. E hoje tô aqui para contar a história. Quantas doses já fez? Eu já fiz... Eu comecei no final de 2020, finalzinho, aí 2021 metade, 2021 final, e agora 2022 metade. Exatamente, 4 doses. Muito legal. O Natalizumab teria sido a ordem dos protocolos mesmo. Então, mesmo nos dias de hoje, é difícil sair do Tecfidera pro Ocrevus ou sair do Fingolimod pro Ocrevus, mesmo com o convênio. O convênio, às vezes, exige que a pessoa tome o Nata. Então, assim, são excelentes remédios. Quanto mais eficaz o remédio vai sendo, mais eu gosto, assim. Porque, como eu falei quando a gente falou no começo, ele alia uma alta taxa de sucesso para controlar a esclerose com uma comodidade nunca antes vista, né? Tomar um remédio a cada 6 meses, tomar um remédio por mês... Nada se compara com tomar injeção ou tomar comprimido todos os dias. Eu tinha um comentário para fazer. Eu tinha pensado nisso para falar para você. Eu não sei se foi intenção do seu perfil chamar de minha esclerose, mas é um nome bem inteligente, bem legal, porque realmente a gente prega bastante que cada pessoa é diferente, assim. Então, você tem a sua esclerose, cada um tem a sua. Não tem duas doenças iguais no mundo, assim. Não existem duas escleroses iguais. Tem gente que o Ocrevus não funciona, tem gente que o Ocrevus só dá efeito colateral, tem gente que o Ocrevus abaixa a imunidade mais do que o Fingolimod, e tem gente que está super bem. Então, realmente, cada um tem a sua esclerose. A gente até pode se comparar um pouquinho, ver o que deu certo para esse, o que deu certo para esse, mas não assim, não vou tentar esse porque fulano não deu certo. Eu quero o mesmo remédio da Carol, porque ela disse que o Ocrevus foi bom para ela, então eu quero. Daí você vai e não funciona para você. Então, não, cada um tem a sua doença, cada um tem a sua esclerose, a Carol tem a dela, cada um aqui tem o seu, e é muito individual, assim, a doença. Isso, foi exatamente por conta disso que eu resolvi dar esse nome para o perfil. Minha esclerose. Porque ela é única, né? É incrível como é único de paciente para paciente. Eu acho isso uma característica muito interessante dela.
E você tem um perfil, você tem assim, alguns, olhando como médico, na sua doença, tem alguns pontos que falam a favor de você ter uma doença mais séria, e tem alguns pontos a favor de ter uma doença mais leve. Os pontos de ter uma doença mais séria são surtos frequentes, já falhou com 2, 3 remédios iniciais, lesão na medula, isso tudo fala a favor de ser uma doença mais séria. Mas tem um fator muito legal no seu caso, que é assim, a capacidade de recuperação. Então você teve aí 3, 4 surtos e tá super bem pelo que a gente tá vendo. E tem gente que não se recupera assim, tem gente que não se recupera bem do primeiro, nunca mais recupera aquele braço, nunca mais recupera aquela perna, e você fala, e se recuperou. Tem o segundo surto, fala, e se recuperou. Foi mérito seu, lógico, muita reabilitação, fez pulso no momento certo, mas tem alguma coisa intrínseca no seu organismo que faz com que as coisas se recuperem melhor também. Porque eu já tive pacientes também que tratei pulso no momento certo, fizemos reabilitação no momento certo, fez muita, e infelizmente acabou ficando com alguma sequela ou outra. Então isso, assim, para você, é um sinal, assim, digamos assim, se você vir a ter um próximo surto, tomara que não tenha, mas se vir a ter, tem grandes chances de você se recuperar bem de novo. Uhum. Entendo. Meu médico, ele costuma falar muito isso, que eu tenho, ele sempre repete essa frase, já decorei, que a minha doença tem um caráter muito agressivo, é uma doença bem agressiva, por isso que ele, inclusive, entrou com a medicação mais eficaz, né? Esse perfil de medicação. E só que ele diz também, né, que muitas vezes, olhando as imagens dos meus exames e olhando para o meu quadro clínico, não tem médico que vai olhar e não vai acreditar que é o mesmo paciente, porque de fato a carga lesional e o meu quadro não batem muito, é bem diferente, assim, eu poderia estar muito pior do que eu tô hoje, né? Eu acho isso... E você tem filhos ou vai ter filhos, Carol? Não tenho ainda, pretendo. E ele já te explicou o que vai fazer com o remédio daí? Não, ele só diz assim, quando quiser engravidar, fale comigo, a gente vai ver como é que vai fazer, tem que se organizar direitinho, mas ele ainda não falou, não. É bom, a gente como médico, gosta de ficar sabendo dessas coisas, tipo com 1, 2 anos de antecedência, assim, então tem que planejar bem. Para quem tem Ocrevus, quem está usando Ocrevus, como é o seu caso, a gente tem algumas opções. O que eu faço com alguns pacientes o Ocrevus é feito a cada 6 meses. Ele dura no corpo, assim, a molécula do Ocrevus dura no corpo uns 2, 3 meses no máximo. Mas o efeito bom dele dura 6, mas a molécula dura 2, 3. Então o que a gente pode fazer libera as tentativas de gravidez no mês 4, 5 e 6. Se engravidou, fica sem remédio e vamos pôr na mão de Deus, na mão da gravidez, que a gente sabe que a gravidez é um momento que a esclerose fica quietinha, a imunidade da mulher abaixa naturalmente, é muito difícil ter surto na gravidez. E às vezes a gente também percebe que às vezes o Ocrevus ele pode durar mais tempo, assim, a proteção dele pode passar dos 6 meses. A gente reaplica a cada 6, mas a proteção pode ser mais prolongada. Então essa é uma estratégia, que seria tentar engravidar no mês 3, 4, 5 ou 6. Se conseguiu, ótimo, deixa sem nada. Se não, e volta só depois da gravidez. Se não conseguiu engravidar, aplica o Ocrevus de novo no mês 6, dá 3 meses de intervalo, tenta de novo 4, 5, 6. E assim vai até conseguir. Outras estratégias. Essa é uma estratégia que talvez pode ser usada para você. Como se precisar de ter uma doença muito agressiva, já fez 4 doses do remédio, então talvez daria para negociar essa estratégia com você. Outras estratégias que existem seria trocar o Ocrevus por algum remédio que seja compatível com a gestação. Que são Copaxone e Interferon, que são super fraquinhos, eu acho que não valeria a pena, acho melhor ficar sem nada. Natalizumab é uma opção, então você poderia voltar para o Nata para usar durante a gravidez, se for o caso. Pode usar durante a gravidez até o 3º trimestre, até as 28, 29 semanas poderia estar usando e só parar o finalzinho. E uma outra estratégia seria trocar o seu Ocrevus por um remédio chamado Mavenclad ou Alemtuzumab, que são 2 remédios que você usa só por 2 anos, e daí de 2 anos para frente você não precisa mais tomar remédio. Você só observa a doença, que provavelmente a doença adormece. E daí você pode engravidar ali no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, no ano 7,
que você já está sem remédio no corpo com a doença adormecida. Então essas são algumas estratégias para engravidar na sua situação. Todas elas são válidas, depende muito de negociar, então é outra coisa que eu ia falar, que eu prego bastante, que é essa participação do paciente. Então eu acredito que o seu médico sempre te deixou aberto assim, para conversar, os prós e contras de cada remédio, ajudar a escolher junto, se vai brigar não vai. Porque essas 4 ou 5 estratégias que eu te falei, não tem a melhor ou a pior. Tem aquela que você vai sentar com o seu médico e vai negociar. Ah, essa dá pra mim, não quero entrar na justiça de novo por outro remédio. Ah, eu gostei muito do Nata, queria o Nata de novo. Ou eu tô confiando em Deus e não sei o que a gestação vai ser tranquila, eu quero engravidar no mês 4 e vou ficar sem nada, quando eu aplico de novo, vou ficar bem. Então todas as estratégias são válidas, provavelmente todas vão dar certo, mas depende muito de sempre o médico e o paciente negociarem, trocar ideias, riscos, benefícios, qual que é mais arriscado, qual que é mais segura, qual que é melhor para o bebê, pior para o bebê, melhor para mim, pior para mim, e chegar num consenso. Então acredito que, assim, eu acho que os 2 médicos que você passou, os 2 especialistas, foram muito bons nesse sentido, sempre te deixaram a par da sua situação. Sim, sim. Hoje eu estou muito bem com o meu médico. A minha primeira neurologista, eu troquei já tem um bom tempo. Foi a quem me diagnosticou, né? Ela é muito boa, ela é uma neuro de grande nome aqui no estado, em Pernambuco e em todo o Brasil. É capaz de você conhecer. Não vou falar o nome dela, porque não custa nada. Doutora Lúcia Brito. Não sei se você conhece. Ela é bem senhorinha, bem idosinha. E, enfim, muito boa. Ela tem muito conhecimento, né? Ela é pesquisadora também, vai muito para essa área acadêmica. Só que eu precisava de um médico mais presente, assim, que me desse mais um suporte, enfim, até emocional também, para quando eu precisasse. Né? Era o início da doença e a gente precisava tirar dúvidas o tempo todo. Aparecia um sintoma, a gente queria saber se era da esclerose múltipla, se era surto, se não era surto. No começo a gente não sabe de nada, né? A gente realmente não sabe de nada. Não tinha Instagram ainda do Dr. Matheus? Ela, muito senhorinha, não usava Instagram, não usava WhatsApp direito também, não atendia muito ligação, então, né, eu resolvi procurar um médico mais presente mesmo, mais disponível. E aí, a experiência que eu tô tendo com ele hoje é muito boa, Dr. Cleiton Borges, e ele é muito bom também, mais jovem, né, mais antenado, assim, antenado que eu digo nas redes, e tudo mais, e se eu ligar para ele, ele me atende, ou se não puder atender, retorna, responde no WhatsApp, então ele é ótimo. E me deixa também muito à vontade mesmo para discutir, para falar, enfim, não é aquela, não é uma ditadura, não, você vai tomar tal remédio, vai ser assim, assim, assado. Sempre pergunta se eu concordo, se faz sentido, né, para mim, tudo mais. Deixa essa questão da gravidez, ele sempre deixou muito claro, a gente tem que resolver junto, mas aí você me diz, você quando quiser engravidar, você vem no consultório, a gente conversa, tudo mais, para resolver junto. E aí, enfim, tem sido uma experiência maravilhosa. Essa questão do relacionamento médico-paciente é algo fundamental nessa doença da gente, que é uma doença tão imprevisível, né? A gente realmente precisa de um profissional que a gente possa contar, confiar de verdade. Enfim, outro ser humano, né, que sabe, que entenda aquilo que a gente tá passando. Eu acho que você é muito empático nesse sentido, que você, enfim, vive nas redes também, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Seus pacientes devem ser muito privilegiados com isso, quanto a isso. Obrigado. É muito, muito importante para quem tem esclerose múltipla, realmente, ter um médico em quem você confie, que você sinta essa segurança, porque é aquele profissional que tá com a sua saúde praticamente nas mãos, né? Então, a questão do remédio, de gravidez e tudo mais, a gente realmente precisa desse apoio. Assim, a única coisa que eu não gostei muito foi ele ter trocado o Fingo pra Tecfidera, mas de todo o resto, assim, eu concordo em gênero, número e em grau, em tudo que ele fez contigo. As pulsos, internações, a troca de remédios, natalizumab, Ocrevus, foi perfeito. Eu acho que eu não teria feito nada diferente nessa parte. E você tá fazendo pós agora? Não. Pós, na faculdade tu diz? Não. Por que a gente desmarcou a outra live?
Foi. É porque eu tô fazendo curso. Na verdade, eu tô fazendo uma transição Curso? de carreira. Eu tô tentando migrar para a área de tecnologia. E aí eu tô Como assim? estudando Tá isso. fazendo um novo curso? É, exato. Tô Ah, trabalhando como tem e que... fazendo curso. E Que aí, chique! experimentando, experimentando essa nova área. E no meio da live você falou também que você estava mudando seus hábitos. O que tudo você mudou? Conta o segredo pro povo aí que, assim, com certeza, remédio não faz milagre. Não é o Ocrevus que tá deixando a Isso. Carol boa, não é o Ocrevus sozinho. Com certeza tem muito mais culpa de outras coisas, então tem que contar o segredo pros outros. Isso, é muito importante você ter falado nisso. Porque, inclusive, assim que eu comecei o Ocrevus, eu comecei a me sentir imbatível, né? Uma super heroína, não tava sentindo nada, sintoma nenhum, zero fadiga. E me senti uma pessoa sem esclerose múltipla. Então, eu voltei a comer tudo, de tudo, assim. Eu me sentindo uma pessoa normal, porque eu tava realmente com uma sensação muito boa. Ah, meu Deus, eu posso tudo. E aí, terminou que alguns meses depois, eu paguei o preço disso, porque eu voltou todo os sintomas novamente, aquele quadro clínico, uma fadiga mais intensa. O sintoma que me acompanha até hoje é a fadiga, né? Eu zerei a tontura, vou falar já já como. Zerei a tontura, formigamento muito raro, e quando eu tenho é só na pontinha do dedo, assim, muito difícil eu ter, e geralmente começa no começo do dia, mas no final do dia nem tô tendo mais, é bem um pouquinho de tempo só. E sinal de Lhermitte não tenho mais, o choque. Enfim, melhorei muito, muito. A fadiga tem dia que eu nem tenho também, e é muito mais fraca, muito mais branda. Hoje tive bem pouquinho, pronto, hoje não atrapalhou em nada meu dia, a minha fadiga. Foi muito leve. Falando especificamente do dia de hoje, essa quarta-feira, né? Mas varia muito, claro, também. Só que é totalmente diferente essa Carol agora de 2022 para a Carol de 2018, no começo do tratamento. Nossa, a minha fadiga era de eu querer morrer, querer cair no chão, assim, sensação de desmaio, de que eu ia cair mesmo, de que eu não aguentava ficar em pé. Minha nossa, era horrível, horrível, terrível. E aí foi nesse momento, nesse iniciozinho, foi quando eu comecei a perceber também, junto com tinha a tontura também, a questão da tontura, e eu percebi que quando meu marido me ajudou muito nisso, a olhar, ele viu logo. Quando eu comia uma bomba de doce, assim, sei lá, comia um pretzel, foi exatamente, teve uma situação que foi isso, um pretzel no shopping, e eu tive uma tontura fortíssima na hora, quase que eu caio no chão. Teve outro dia também que foi um açaí cheio de leite condensado, M&M's, jujuba, aquela coisa toda que é tudo menos açaí. E, de novo, cai pro lado, assim, de tão tonta que eu fiquei na hora. E aí foi quando a gente viu, nossa, o açúcar realmente dá uma piora instantânea, praticamente. Então, ele deve ser um dos principais causadores disso. Inclusive, minha primeira neuro já falava isso. Ela achava até que eu tinha labirintite. Mas aí depois foi comprovado que não, que era tudo da esclerose múltipla mesmo. Mas ela já dizia, sendo labirintite ou não, tire o açúcar, diminua o açúcar. Só que eu não queria ouvir, porque eu era uma formiga, eu amava açúcar. Eu amo açúcar. Quem não ama açúcar, né? E aí, eu era viciada. Que é isso que o açúcar faz com a gente, vicia. E eu olhei pra mim e disse, meu Deus, eu tenho que tirar. Vamos fazer o teste, né? Eu fui diminuindo. Foi muito difícil, meu Deus, foi muito, Sozinha? muito difícil. Sozinha. E aí, fui melhorando de pronto, assim. De pronto, já foi dando uma redução na tontura, primeiramente na tontura. E eu fui vendo e fui sentindo uma melhora, assim, de leve na fadiga também, porque minha fadiga só foi melhorando mesmo com a troca de medicação, de fato, né? Melhorou muito com a alimentação, mas a melhora maior foi com as trocas de remédio. E aí vi que com
diminuindo o açúcar já me dava outra qualidade de vida. E aí fui percebendo, fui pesquisando na internet também e vendo outros alimentos inflamatórios, assim como o açúcar, como é o caso do glúten. Aí eu fiz, vou tirar o glúten também, vou diminuir, né, o glúten. Não tem como tirar, não vou tirar de jeito nenhum. Para ver o que é que acontece. E aí eu fui vendo que ia enxugando, tirando o glúten do dia a dia, assim, ia melhorando também o meu quadro. E foi isso que foi acontecendo. E aí teve uma época que eu tirei o laticínio também. Hoje eu não consigo mais. Muito difícil. Tudo sozinha, sem nutricionista? Tudo sozinha, sem nutricionista. Eu sei que eu tô errada. Não, mas... é autodidata, super autodidata. Sim, mas assim, era pra eu procurar, com certeza. Nesse ano eu fui pra nutricionista, tenho que voltar nela com os exames, porque eu tô realmente empurrando com a barriga isso. Mas, assim, para mim funcionou super, né? Mas é como você falou, cada esclerose é uma esclerose. Geralmente pode ser que funcione, sim, mas pode ser que com outras pessoas seja de outra forma. Enfim, conheço muitas pessoas também que não estão muito preocupadas assim, com alimentação e estão muito bem, ou que não tem fadiga e tudo mais. Pacientes com esclerose múltipla, eu falo, né? Mas eu acho que deve influenciar, cada vez mais estudos também na área, né, tem mostrado que influencia muito a questão dos alimentos inflamatórios na dieta para quem tem esclerose múltipla. E comigo tem feito muito sentido, até a questão do intestino. Pronto, eu tinha um intestino muito travado. Esse eixo, a questão do eixo cérebro-intestino, né? Quando eu comecei a ver isso também, caramba, faz muito sentido. Porque eu vou falar isso porque a gente devia falar mais sobre cocô. Eu não fazia cocô. Eu passava 2, 3 dias sem fazer cocô no dia a dia. E, enfim, como se fosse algo normal, prisão de ventre. E não tava nem aí. E depois que eu fui corrigindo minha alimentação, eu fui vendo que era para fazer cocô todo dia. E aí eu comecei a fazer cocô todo dia. Meu Deus, eu passei a vida sem fazer cocô. Que absurdo. E é incrível como até nisso, né? A gente vê como influencia a alimentação da gente. E eu vejo, pronto, agora já é uma forma de medir como tá a saúde do meu intestino. Com certeza, né? O cocô é uma forma muito, muito visível da gente ver isso, essa questão. É sempre bom analisar. Tem até um gráficozinho que eu acho ótimo. Eu tenho salvo no Instagram, que é o gráfico do cocô, como é o cocô saudável. Mas, enfim. E aí melhorou tudo. Foi melhorando tudo, né? Uma cadeia. Eu fui vendo que com a alimentação, com um intestino saudável, com um intestino equilibrado, a gente tem que ver muito essa questão da flora intestinal, né? Quem tem esclerose múltipla tem uma propensão maior a ter desbiose. E aí, pronto, tomo também aqueles comprimidozinhos, probiótico. Tomo probiótico todos os dias para ajudar também nessa questão. E o pessoal está colocando aqui várias vitaminas importantes também. Então, ajudou em tudo. É uma questão de saúde geral, né? Todo mundo deveria olhar com mais carinho a questão da alimentação, porque influencia a qualidade de vida de uma forma geral, né? E a gente que tem esclerose múltipla, a gente precisa buscar essa qualidade de vida. Quando eu oriento o paciente no começo, eu falo mais ou menos assim, você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar direito, é muito mais fácil eu ficar aqui falando do que efetivamente fazer, então vamos buscar ajuda. E se não te ajudar na esclerose, pelo menos vai te evitar ter um AVC jovem, um infarto jovem, um câncer jovem. Então, assim, não é só da esclerose que a gente está falando. Realmente, a gente não trata só a esclerose, a gente trata a Carol, que tem esclerose, mas a Carol também tem pressão alta, a Carol também pode ter diabetes. Então, essas mudanças de hábitos, quanto antes a gente conseguir mudar a mente da pessoa, antes vai estar no caminho certo para melhorar da esclerose. E para prevenir um monte de outras coisas que podem acontecer. O raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Não é porque vocês têm esclerose que vocês, tá bom, já passou a minha cota dessa vida e não vou ter mais nada. Não, pode ter AVC, por que não? Pode ter infarto, por que não? Pode ter pressão, diabetes, um monte de coisa.
E isso acontece mesmo. Pediram aqui no chat se você substituiu o teu açúcar por alguma coisa. Adoçante, alguma coisa, ou só parou mesmo? Eu parei, eu mais ou menos parei praticamente. É porque eu tomo café sem açúcar, eu passei a tomar sem açúcar, né? Eu tomava com adoçante o stevia, o natural. Mas aí hoje eu tomo café sem nada, não tomo suco, aboli o suco também, por várias questões, porque o suco é uma bomba de açúcar também, mesmo sem o açúcar, tem a frutose, que também é açúcar, né? E quando você bate o suco, você acaba com a fibra da fruta, que é aquilo que vai diluir essa glicose, essa bomba de glicose. Então, eu parei de tomar suco no dia a dia, assim. Então, não substituo o açúcar por nada. Mas, assim, só quando, vou fazer um bolo, vou fazer uma sobremesa, eu fazia isso mais antes. Hoje eu nem faço mais. Eu durante a semana, fico numa frutinha mesmo, de lanche. E no final de semana, eu como o que eu quero. Eu como um brownie, como coisas erradas, né? Coisas com bombas de açúcar, uma ou outra, assim. Deixo para o final de semana. De segunda a sexta eu fico regradinha, direitinho. E durante a semana, e no final de semana, eu como coisas, né, mais inflamatórias. Porque a gente, às vezes, volta e meia eu falo assim, ó, tem que cuidar com as vacinas de vírus vivo, tem que cuidar com algumas infecções, porque isso pode ativar o seu sistema imune, tem que cuidar com cirurgia, pode ativar o sistema imune. Mas também, ingerir alimentos inflamatórios, você está predispondo a sua microbiota a ser uma microbiota mais inflamatória, e isso faz a microbiota produzir outros agentes inflamatórios do intestino, e isso também pode inflamar a sua doença. O seu corpo pode, da mesma forma que ele reconhece uma vacina, uma infecção de garganta como uma coisa, ele pode reconhecer o intestino inflamado como um gatilho e perpetuar uma esclerose descontrolada. Por melhor que seja o remédio que o pessoal esteja usando, não adianta tomar o Ocrevus e continuar fumando, se alimentando mal e sedentário, porque tudo isso é deixar o corpo inflamado, é deixar o corpo pró-inflamatório, prestes a adquirir uma outra doença autoimune, uma outra doença inflamatória, ou essas outras doenças degenerativas que a gente falou. Perfeito. Perfeito. Perguntaram aqui se eu faço atividade física. Então, esse é o meu maior desafio desde o início, porque eu não gosto de me exercitar, mas tem que fazer. E aí, tô lutando, né? Estou na luta. Eu tenho uma teoria que ninguém gosta, e todo mundo mente quando fala que gosta, porque é difícil gostar, né? Porque tem gente que chega a dar raiva porque diz que ama, que sente prazer naquilo, e, meu Deus. Pronto, tem algumas coisas que eu gosto de correr, gosto de me exercitar, mas aí tem que fazer musculação, eu odeio musculação. Odeio, mas tem que fazer. E é isso. Voltei essa semana, tô aqui toda doída, toda dolorida, porque fazia um mês que eu não ia pra academia. Mas, graças a Deus, hoje tô conseguindo fazer, graças à falta mais da fadiga, né? Que não tá... Inclusive, pronto, eu parei coisa de um mês, porque eu não estava conseguindo parar para descansar. A minha rotina estava muito intensa. Eu tô envolvida, além do trabalho, com outros projetos, outras questões. Tem a questão dos estudos que eu estou fazendo agora também. E eu não estava conseguindo parar para descansar, nem no final de semana. Eu passei um mês muito corrido. E aí eu não estava conseguindo render na academia. Eu não estava conseguindo fazer academia. Eu fui, o último dia que eu fui, não agora, quando eu parei, eu saí chorando da academia, de frustração, porque eu estava me sentindo muito mal. Caramba, eu não consegui terminar o treino, não consegui terminar quase nada. E estava realmente muito mal. E eu fiz, não, vou parar. Meu marido me ajudou muito nesse sentido. Ele fez, você não tá dando agora, você não é obrigada, se você não tá bem o suficiente para fazer agora, você não vai forçar. Isso é para sua saúde, então você não vai se sentir mal, não vai para academia se sentindo mal, empurrada para ficar passando mal lá, né? E aí eles não deu um tempo, né? Vamos ver. E aí agora eu dei uma desacelerada, tô conseguindo descansar no final de semana, graças a Deus, e tô voltando aos pouquinhos para academia.
odeio, mas tô indo. E seguimos. Como a maioria. Isso. Muito bem. Ó, segundo minhas contas, a gente tem mais uns 3 minutos. Nesse finalzinho, eu sempre gosto de agradecer o povo que ficou assistindo a gente, porque eles passam aqui 1 hora da noite deles, pode estar com a família, assistindo TV, dormindo, estão assistindo mais uma live sobre esclerose. E eu sempre valorizo, porque eu digo que o Instagram bloqueia tudo, e você não pode voltar pro Zap, não pode continuar no Insta, e tá aqui bloqueado, a tela tá presa. Então a gente valoriza cada uma das pessoas que estão aqui assistindo. Então, meu muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode perguntar para a Carol, deve ter mais alguns minutinhos antes da live derrubar. E eu gosto também de pedir para o povo que ficou aqui até o final, para a gente saber realmente quem ficou até o final e quem só entrou para me ouvir o nomezinho e já saiu, para depois falar assim, eu assisti, mas é para a gente ver quem ficou até o final. Eu gosto de pedir para eles sempre tirarem um print desse momento e postar nos stories depois e marcar a gente, entendeu? Eu sei exatamente quem ficou até o final. Perguntaram aqui, daí se tu quiser se encerrar, falar o que você quiser, mas só perguntaram aqui se tu usa suplemento. Algum suplemento que tu usa? Então, não, comecei a tomar whey protein, aí parei, tem que comprar mais. E acho que só isso. Suplemento, sem ser de academia também, né? Tô tomando agora vitamina D, meu médico passou porque deu um pouco mais baixa para uma pessoa com esclerose múltipla. E aí tô tomando diariamente, segunda a sexta. Tô tomando, sempre que posso, eu tomo o probiótico, ômega 3 e acho que só magnésio, acho que tô tomando também. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Muito bem. Já fez terapia alguma vez? Psicólogo? Precisou nesse período todo? Faz? Já fiz. Foi muito bom. Foi muito bom. Em 2020, o ano da pandemia, eu comecei a fazer por conta de medo de barata. Foi maravilhoso. Gente, se vocês têm alguma fobia, procurem um psicólogo. Hoje eu consigo matar barata em algumas circunstâncias. Antes eu tremia, chorava, me tranquei no banheiro durante 3 horas, fiquei passando mal por causa de uma barata e hoje eu tô outra pessoa. Graças a Deus. Façam terapia, é muito bom. Eu tenho, não chega a ser desse nível, assim, mas assim, eu acho que ninguém gosta, mas eu não gosto de aranha e cobra, assim. Não que eu chore, que eu me tranque, mas eu não chego perto. Manda matar, eu não mato também. Acho que ninguém chega, só questão de vida ou morte mesmo, né? Cobra então, raro. Você fez pela barata ou pela esclerose a terapia? Eu tava nos dois já? Ou foi antes da esclerose? Não foi durante a esclerose, mas eu fiz por conta da barata, porque tava demais. Chegou numa situação que estava insustentável. Eu precisei fazer para tratar isso. E foi maravilhoso. Em questão de meses, assim, 4, 5 meses de terapia, eu já estava outra pessoa. Eu tenho fobia de avião também. Eu não... Assim, eu viajo todo, tenho que viajar, eu viajo, mas eu viajo meio forçado, assim. Eu tenho certeza que o avião vai cair. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu viajo forçado, rezo tudo que tem que rezar e vai. Até agora não caiu, até agora deu certo. Tá sempre dando certo. Muito bom. Gente, deixa eu agradecer também, né? Não sei se quando é que vai cortar. Muito obrigada, Matheus. Muito, muito obrigada pelo convite. Amei. Acho que eu falei muito. Tô sentindo que eu realmente falei muito. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Foi bastante gente, né? Ainda tem 89 pessoas. E, gente, obrigada, de verdade. Então não vamos dar... sigam a Carol. Não vamos dar esse gostinho pro Instagram de derrubar a gente. Eu mesmo que vou derrubar, então. Antes do Instagram derrubar. Então... Quem tiver... então esse vídeo vai pro YouTube. Se você está vendo no YouTube... apareceu a contagem regressiva de 30 segundos agora. Então esse vídeo vai pro YouTube. Quem estiver vendo no YouTube, o arroba da Carol é @minhaesclerose. Ela tem um perfil no Instagram que fala sobre a vida dela. Você que viu tudo por aqui, quer tirar mais dúvida, manda um direct pra ela. E o meu vai estar, em algum lugar vai estar por aí que os editores vão colocar. Então quem tiver por aí, tira um print, marca a gente. Daqui 5 segundos a live cai. Tchau, gente. Tchau, boa noite.